Fato está que quem se aproxima das cartas de Sêneca tem a sensação de que Sêneca está falando com ele. Então isso é genial, não é? E muito interessante porque uma carta ou algumas cartas, uma obra escrita 2000 anos atrás, ainda captura os seus leitores por meio desse destinatário. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Bezerra Felício. Bem-vindo de volta ao meu canal. Aqui nesse canal a gente fala um pouco de vida intelectual, de estudos, de pesquisa em humanidades e tudo que envolve esse mundo. Oh, quão agradáveis são as cartas de amigos ausentes. Isso nos ensina, com seu próprio exemplo, Sêneca, em certa passagem que escreve: Obrigado por me escrever com frequência. Essa é uma carta de Abelardo a Heloísa, então uma carta medieval, em que a gente vê Abelardo trazendo as cartas de Sêneca como um exemplo de amizade. As cartas na antiguidade, diferente de hoje que temos muitos meios de comunicação, eram o único meio de se manter em comunicação com uma pessoa distante. Elas eram particularmente usadas para mandar notícias de saúde, pelo menos no mundo romano, para falar que estava bem, que estava com saúde ou anunciar alguma doença de uma pessoa querida que estava morando longe. Sêneca faz alguma coisa diferente, pelo menos dos seus contemporâneos. Ele usa as cartas para falar da saúde interior. Ele usa as cartas para falar do bem-estar da mente e do espírito, daquilo que ele chama de ânimos, às vezes ele chama de mentes, às vezes ele chama de espíritos. Não acho que seja por acaso que essas cartas foram tão lidas ao longo da história. Elas foram lidas desde a Idade Média, desde quando Sêneca ainda estava vivo, porque elas foram publicadas e elas tiveram uma recepção, uma fortuna crítica muito grande. Até mesmo críticas negativas, né? Porque ele era muito lido, mas a simplicidade do seu estilo sempre foi um pouco criticada. Parecia que ele era um mero divulgador da filosofia estoica e não um filósofo. Para você ver como, às vezes, desde a antiguidade, esse papel do divulgador científico não era muito bem visto. Mas, com o tempo, muitas das obras de Sêneca vêm sido relidas e vêm se encontrando a profundidade, tanto filosófica, retórica, de construção de texto mesmo, que se encontra nesse texto aparentemente tão simples. As conexões também entre a sua obra trágica e a sua filosofia, como que poucas coisas que a gente encontra no texto dele são mera coincidência, muita coisa não parece ter sido colocada ali de maneira inocente. Sêneca dialoga em suas cartas com filósofos de várias tradições, embora ele seja estoico. Ele se coloca dentro da escola estoica de filosofia, ele traz frases de Epicuro, traz Aristóteles, Platão, porque para ele mesmo tudo que ajude a edificação moral do seu discípulo vai ser bom. Embora a gente perceba que com o avançar das cartas a complexidade filosófica aumente e as referências aos nossos filósofos, que seriam os estoicos, que ele chama assim, elas também são mais presentes e trazidas com argumentações mais profundas, e a gente percebe que Sêneca se coloca como alguém que também propõe algo para a filosofia estoica. Eu vou ler aqui mais um trecho, porque a amizade foi um dos temas que eu acabei pesquisando no meu mestrado, e como é interessante ver a amizade filosófica, a amizade na antiguidade, a partir desses textos senequianos. Sêneca fala: Obrigado por me escrever com frequência, pois este é o único meio pelo qual você é capaz de se mostrar a mim. Nunca recebo uma sua carta sem que logo a seguir venhamos a estar juntos. Se para nós os retratos dos nossos amigos ausentes são agradáveis de forma tal que renovam a recordação e a saudade, e confortam com o imaginário e ilusório alívio, quão mais agradáveis são as cartas. Então, as cartas são mais agradáveis que os retratos dos amigos, que nos trazem verdadeiros vestígios e traços autênticos de um amigo ausente, pois o que há de mais doce no tete-a-tete é o que a mão do amigo impressa na carta oferece: reconhecê-lo. Então, Sêneca está mostrando como a carta para ele, a forma epistolar, não é só uma maneira dele escolher divulgar a filosofia dele. Essa escolha, mesmo que Lucílio nem tenha existido, ela é proposital.
porque a carta ela traz a presença do amigo ausente. A carta é como para ele sentar e sentir a presença daquele amigo ali do lado. Então olha como é interessante a gente perceber que mesmo os textos, qualquer texto que a gente leia, a sua forma não é uma coisa inocente. Às vezes a gente, nesse mundo tão pragmático, fica mais pensando em comunicar mensagens diretas, ou não sei assim qual que é a moda do momento. Mas na realidade, mesmo até hoje na modernidade, na pós-modernidade, nós entendemos um pouco como que a forma é importante. Tanto que existem muitos cursos, por aí que ensinam o copyright, que é essa escrita feita de propósito para as redes sociais, às vezes para chamar a atenção do seu público, para chamar a atenção do seu cliente. Então, assim, é muito interessante como na era das redes sociais, a forma da escrita, a escrita está tomando proporções e importância que talvez nunca assumiu na história, porque tudo que nós fazemos envolve a escrita. Se a gente pensar em um mundo de talvez um século e meio atrás, em que não era a maior parte da população que era alfabetizada, e no mundo de hoje em que o seu smartphone já é cheio de texto, é uma mudança literalmente revolucionária, a presença do texto escrito nas nossas vidas. Essa presença é tão importante que existem cursos que te ensinam a escrever a forma como você escreve para atingir determinados fins. E lá, no primeiro século, Sêneca mostrava que as cartas dele tinham um propósito, que é trazer a presença do seu amigo ausente. Tinham muitos propósitos, na realidade. Mas isso nos mostra um pouco a relevância do estilo epistolográfico, que seria o estilo das cartas nas antiguidades para um estudo mais amplo, não só das cartas de Sêneca, mas de outras cartas, e de como que elas eram vistas, como que elas eram lidas. Então foi muito legal para o meu estudo eu chegar a ressaltar essas partes das cartas de Sêneca, porque alguns estudiosos também já disseram: Lucílio é um mero artifício literário, Lucílio destinatário. As cartas são só uma forma dele divulgar a filosofia dele, mas retomar o estilo epistolográfico para a centralidade de uma das discussões do estilo senequiano também é importante. A partir do momento que nós consideramos as cartas como cartas, os questionamentos presentes nas cartas não seriam só perguntas retóricas para que o argumento filosófico continue, para simular aquele diálogo com o qual é muito comum fazer filosofia, com um debatedor, com um opositor. Não, aqui muitas dessas perguntas, e não é difícil discernir quais, elas fazem parte de um questionamento do destinatário, ou um questionamento que ele já fez em contexto extra-epistolar, seja numa carta anterior, seja em um encontro, que Sêneca relata alguns encontros que ele teve com Lucílio, mesmo que pouco, ou também são perguntas que ele antecipa o seu destinatário, que, você talvez vai se perguntar tal coisa. Algumas cartas começam, você me perguntou, e aí ele começa o argumento da carta. Sim, pode ser que Lucílio nunca tenha existido, pode ser um mero artifício literário. Fato está que quem se aproxima das cartas de Sêneca tem a sensação de que Sêneca está falando com ele. Então isso é genial e muito interessante, porque uma carta ou algumas cartas, uma obra escrita 2000 anos atrás, ainda captura os seus leitores por meio desse destinatário, a quem Sêneca se refere constantemente. Sêneca não se coloca sempre como um mestre, aquela pessoa perfeita, o sábio estoico, que ninguém vai nunca atingir ele. Muitas vezes ele se coloca como um amigo mais experiente, que já está no caminho. A palavra latina é proficiens, que é aquele que anda, aquele que progride. Então o proficiens o Sêneca, é o amigo mais experiente, e ele está perto de outro proficiens, só que está numa outra etapa. E nessa etapa ele está aprendendo. Mas como o próprio Sêneca fala em algum momento, que nós aprendemos enquanto ensinamos, então o que se dá entre ele e o seu destinatário é mútuo. Então é muito legal esse convite à filosofia que Sêneca faz ao longo das cartas dele. E talvez aí esteja um dos segredos ou uma das motivações pelas quais as cartas dele são tão lidas até o dia de hoje. Foi uma surpresa para mim montar um perfil Lúcio Anel Sêneca no Instagram e, de repente, encontrar tantas pessoas interessadas a ele. E aí isso vem para um assunto para outro vídeo, que seria uma maneira mais moderna de ler as cartas de Sêneca, como cartas de autocuidado, de cuidar de si, de melhora de si, que até muitos coaches usam,
e muitas pessoas que procuram ter uma vida saudável, tanto mental ou espiritual como física, e aí é um assunto para outro vídeo, mas é muito interessante porque encontrei muitas pessoas que leem Sêneca hoje e hoje se sentem destinatários de Sêneca. Muito legal, né? Então esse é o vídeo de hoje, falamos um pouco das cartas de Sêneca, o estilo das cartas. Se você gostou, deixa o seu like, pode comentar aqui, falar o que você achou, sugestões de vídeo, perguntas que eu possa responder, ou escrita ou em algum vídeo. Eu tô aqui aberta para ouvir vocês e é isso. Até mais, pessoal!